Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mariana, eu tenho 38 anos e é um prazer estar aqui. Eu não tinha tanta noção, há um tempo atrás, que a vida falava com a gente através de convites que ela nos fazia. Não é assim um convite como o que a doutora fez para mim, que eu podia dizer sim ou não. São convites irrecusáveis. São convites para que a gente encare a vida de uma outra maneira, para que a gente mude a nossa atitude. Em 2010, eu tive um convite da vida e eu encarei isso como um problema, né? Não como um convite. Nós tínhamos uma empresa que ia muito mal, eu e meu marido. Nós tivemos perdas familiares muito importantes. Eu comecei a emagrecer, eu estava anêmica, desidratada, eu comecei a ter febre. Eu comecei a somatizar tudo o que acontecia em volta de mim. E eu fiquei muito doente, fui para o hospital. E de lá eu fiquei por 20 dias. Eu não sabia o que eu tinha, e isso era agoniante. Tudo que eu mais queria saber era um diagnóstico para que eu pudesse tratar. Lá eu conheci o meu médico, que inclusive é membro da ABCD, o Dr. Isaac Altix. E ele me virou do avesso. Desses 20 dias que eu fiquei no hospital, eu fiquei 7 dias sem comer. E, para mim, aquilo era uma tortura assim, psicológica muito grande, porque eu não podia comer nem beber nada, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas, logo isso começou a passar. Ele começou a focar que realmente o meu problema estava no intestino, e ele fechou um diagnóstico, então eu tenho doença de Crohn. E foi assim muito tranquilizante receber o diagnóstico, ler a respeito, ter algumas informações, conversar com a equipe médica que estava cuidando de mim. Aquilo me deu segurança, eu comecei o tratamento e eu realmente fiquei muito bem com o tratamento. Eu voltei a ganhar peso, eu já não sentia tantas dores. E eu fiquei tão bem ao tratamento que ele me propôs que, depois de alguns meses, eu engravidei. E eu aceitei a gravidez como um presente, porque era o meu grande sonho, e eu achei que, por conta daquele diagnóstico, ia ser muito distante que eu engravidasse. Mas, conforme a gestação ia passando, eu já nem me lembrava da doença, porque os sintomas ficaram invisíveis, eu não tinha nenhum sintoma da doença. E, quando eu fui revelar o sexo do meu filho no ultrassom de rotina, nós já desconfiávamos que nós teríamos o Dudu, e a médica, naquele exame, confirmou que nós seríamos pais do nosso filhinho querido. Mas, nesse exame, ela começou a ver algumas coisas diferentes. Ela viu que o nosso filho tinha um pé torto, mas que podia ser posicional, já que ele estava apertado dentro da minha barriga. Ela viu que o meu filho tinha um acúmulo de água na cabeça, e ela viu que ele também tinha uma abertura na coluna. E ela me deu uma sugestão de um diagnóstico. E ela falou que o nosso filho provavelmente teria mielomeningocele, ou espinha bífida. Eu não tinha nenhuma informação sobre aquilo, e o chão se abriu debaixo dos meus pés, porque eu entrei em desespero. Eu não tinha como desassociar o meu diagnóstico ao que estava acontecendo com o meu filho. E eu tive dias assim, de muita agonia e de desinformação. Até que eu e meu marido, nós somos amigos de infância e começamos a conversar sobre aquilo, porque até dias atrás a gente amava incondicionalmente o nosso filho, nós tínhamos planos e aquilo não podia ter mudado. A nossa postura ter mudado, né, a gente vê que a gente não precisava passar por aquilo sozinho, fez com que chegasse para a gente médicos experientes e especialistas capacitados a nos ajudar naquela situação. E, na primeira consulta com esse médico, ele conseguiu tirar toda a culpa que eu sentia de mim e também me deu alguma das razões para que essa má formação acontecesse no meu filho e que não necessariamente fosse ligada à minha doença. E ele nos deu um prognóstico muito bom. E, realmente, o meu filho nasceu com muita saúde. Ele fez uma cirurgia após o nascimento. Ele fez uma cirurgia para fechar a mielomeningocele, né, que é essa abertura. Depois ele colocou uma válvula na cabeça, depois ele fez uma cirurgia para corrigir o pé torto.
O fato é que hoje meu filho está prestes a fazer 9 anos, ele é bilíngue, ele joga futebol, ele é uma criança com um desenvolvimento normal, ele me enche de orgulho e é o meu grande parceiro. Eu pude ver o meu filho crescer e se desenvolver, e isso eu dou muito valor. Apesar de, por mais de 10 anos, né, que eu tenho o diagnóstico, eu tive muitos altos e baixos. Muito mais baixos do que altos, porque os períodos de crise eram muito constantes. O Crohn tirou muito de mim, muitos momentos de lazer, me tirou também muitos momentos de passeio com o meu filho, e isso era muito agoniante para mim. Eu tinha muita dor, muitas vezes um copo d'água me fazia ir para o banheiro, e eu gosto de falar que só eu e o meu médico sabemos a paciente que eu era, porque eu começava um tratamento, achava que eu estava bem e abandonava o tratamento. Depois eu voltava e respondia novamente bem ao tratamento, continuava o tratamento, e o meu intestino sofria porque era doente. E meu médico viu muitas vezes essa agonia que eu sentia. E o que foi muito bom, por eu ter continuado também o tratamento com esse meu médico, foi o fato dele ter me tratado com humanidade. Ele sempre levava em conta aquilo que eu tinha extra ao consultório. Então, ele sabia do meu histórico, do meu filho, e ele levava sempre em conta as minhas internações, porque às vezes eu precisava reidratar, porque eu ficava muito, muito desidratada. Então, ele levava em conta o tempo de hospitalização, e ele sempre me respeitou muito por conta disso. Mesmo com todo esse cuidado médico, mesmo com todo o tratamento, mesmo com as dietas, mesmo com terapias anti-estresse, o meu intestino encurtou e eu tive uma estenose. Daí não havia mais medicação que fizesse efeito. Em maio de 2018, eu tive que fazer uma cirurgia para a retirada dessa porção do intestino, e eu tive que colocar uma bolsa de colostomia. E aquilo era uma mudança muito drástica para mim. Já eram muitos diagnósticos, já eram muitas coisas que eu tinha que lidar, e a bolsa vinha como um desafio para mim. Eu voltei para casa, somente eu cuidava e praticamente somente eu que via a minha colostomia. Eu centralizei todo o cuidado dela em cima de mim. Eu não deixava o meu marido quase participar daquilo. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, muitas vezes, de me olhar no espelho. A minha função biológica estava diferente, meu corpo estava diferente. Era muita coisa. Conforme os dias foram passando, eu comecei a me dar conta que eu conseguia passar mais tempo na sala do que no banheiro. Eu conseguia almoçar e conseguia passear com meu filho. Eu conseguia caminhar com ele no parque, eu conseguia ir na festinha da escola e ficar até o final. E aí eu comecei a ver que a minha Catarina, como eu chamo carinhosamente o meu estômago, era realmente uma parceira para mim. E que ela começou a me dar qualidade de vida. E aí eu comecei a gostar dela. Os dias foram passando, só que 3 meses depois que eu fiz essa cirurgia, eu tive uma complicação. Eu caí dentro de uma estatística, de uma porcentagem muito pequena. Eu tive uma complicação na minha cirurgia e formou-se uma bolsa ao lado do meu estômago e o meu intestino perfurou. Eu acordei no dia 3 de agosto de 2018 com muita dor abdominal. Uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Uma dor que o Crohn nunca tinha feito eu sentir. E eu pedi para o meu marido me levar para o hospital, porque os analgésicos que eu podia tomar não estavam fazendo efeito, e aquilo realmente estava muito estranho. Eu senti tanta dor, e eu consegui segurar até o momento de chegar no hospital, porque lá eu apaguei. Tamanha dor era que eu senti que eu entrei em choque. E eu apaguei. Eu fiquei 15 dias em coma. Por conta da perfuração intestinal, eu tive uma infecção generalizada. Então, meu caso era muito grave. Além da estatística da perfuração, eu tinha ainda pouca chance de viver. Eu tive parada cardíaca, eu tive falência múltipla dos órgãos, a minha pressão praticamente zerou. A infecção generalizada por si só, ela já rouba a circulação das extremidades para manter o coração e o cérebro vivos. Só que, como a minha pressão não estabilizava, eu tive que fazer muito uso de noradrenalina. E essa droga vasoconstritora, que também tira a oxigenação das extremidades,
fez com que meu quadro ficasse ainda pior, de necrose dos meus pés e das minhas mãos. Quando começou a hemodiálise, eu comecei a acordar. E ainda confusa com o que era sonho e o que era realidade, eu lembro que eu tive consciência que eu estava viva, e isso me deixou muito feliz. Porque quando eu acordei e tive realmente noção de que aquilo não era um sonho, que eu estava viva, eu só sabia sorrir, porque eu não conseguia falar. Por conta da intubação, a minha garganta e minha boca ficaram muito machucados, eu não tinha voz, mas eu sabia sorrir e estar grata por estar viva. Eu queria muito voltar para o meu filho, para o meu marido, independente de como fosse. Mas a realidade mesmo é que eu não tinha noção do que tinha acontecido. Eu não sabia o tempo que eu estava ali, não sabia nada do que estava acontecendo. Aos pouquinhos, os médicos foram conversando comigo e eu via que os meus pés e as minhas mãos estavam enfaixados. E aí o médico veio conversar comigo. Ele desenfaixou meus pés e as minhas mãos. E eu pude ver os meus pés e mãos necrosados. E, para mim, vê-los daquela maneira era muito pior do que não vê-los. E ele me explicou todo o processo, ele me explicou que a chance de ter tecido vivo ali era muito difícil e que era iminente as amputações. Eu primeiro fiz a amputação dos dedos das mãos e 4 dias depois eu fiz a amputação das pernas. Elas são amputadas abaixo do joelho, e o médico falou para mim que a gente podia amputar no nível do calcanhar, mas que eu poderia ter alguma dificuldade para voltar a andar, que aquilo poderia ser doloroso, que eu poderia ter que ficar voltando por internações para tirar possíveis pontos de necrose que teria no meu osso. E ele me falou que seguramente que se cortasse abaixo dos joelhos, o problema seria resolvido. Nesse caso, eu tinha uma informação diferente de quando eu recebi o meu diagnóstico, diferente de quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. De certa forma, eu tinha alguma informação sobre reabilitação, já que o meu filho também tinha sido paciente da ACD, que é um grande centro de reabilitação. Eu tinha visto pessoas amputadas, pessoas com má formação, pessoas que tinham adquirido deficiência, e eu não tive dúvidas de falar para o médico: corta, faça um bom trabalho, porque eu vou voltar a andar. Conforme os dias foram passando, eu ainda dentro da UTI, o pessoal fez um trabalho muito importante e que eu carrego comigo até hoje, que é o que importa para você. E eles traziam essa pergunta para mim, e a gente conseguiu realizar alguns dos meus desejos. E conforme isso ia acontecendo, quando a nutricionista veio perguntar para mim o que você quer comer, porque eu só pensava em comer, eu pedi para comer salada. Salada era uma coisa que eu não comia fazia muito tempo. E eu comi e não passei mal. E no outro dia eu pedi a salada de novo e eu comia e não passava mal. E eu tomava suco de frutas e não passava mal. E eu comi feijoada e não passava mal. Então, me ver amputada era muito distante ou muito menos doloroso do que o prazer que eu tinha de comer e o prazer que eu tinha de não sentir dor. Eu sofri demais por causa do Crohn. E eu perdi a capacidade de discernimento. Tamanha era a dor que eu sentia e confusão mental que eu tinha, porque só o que eu queria era não sentir dor. Só o que eu queria era ter a minha vida para o meu filho e para o meu marido. Então, hoje, quando as pessoas perguntam se eu sou feliz ou se eu sou agradecida, sim, eu sou muito agradecida por estar viva. Eu não consigo ser tão agradecida ao Crohn. Mas acho que maior do que isso, eu sou agradecida à vida. Eu dou muito valor por estar viva. Eu dou muito valor às pessoas que estiveram envolvidas comigo, que foram muito generosas e sempre se envolveram amorosamente ou profissionalmente comigo e me fizeram estar de pé hoje, por exemplo, me fizeram estar segurando um microfone, por exemplo. Eu hoje trabalho com um propósito. Eu consegui perceber que, para a gente aceitar essas mudanças e esses convites que a vida nos faz, nós precisamos ter disponibilidade. Disponibilidade para aceitar que nem tudo vai correr como a gente quer. Que há mudanças pelo caminho, há coisas muito graves a acontecer, mas a gente sempre pode ter um caminho de mudar o nosso olhar, né? De nos transformar, de sermos os protagonistas da nossa própria história, de tomarmos para si o nosso poder pessoal e a nossa decisão do que fazer com aquela atitude. Hoje, por conta de tudo que eu passei, por tanto tempo de internação, por tanto tempo acamada, por tanto tempo sentada numa cadeira de rodas, por tantos momentos de poder ficar introspectiva também e pensar
dentro de mim o que eu queria para mim, eu hoje sou exatamente aquilo que eu nasci para ser. Eu hoje sou palestrante, eu hoje levo a minha história, eu hoje vejo que eu impacto as pessoas de maneira positiva a terem uma vida melhor, a terem disponibilidade para esses convites que a vida nos faz e que nem sempre a gente pode dizer sim ou não. Eu sou seguidora da Alê, eu escrevi a minha história para o blog dela, tamanha a generosidade dela de abrir esse espaço para nós pacientes, e através da minha história que eu escrevi lá, ela mandou para a doutora, e a doutora me fez esse convite. E é isso, gente. A gente é mais forte do que imagina, e a gente não é ninguém sozinho. Obrigada.